Então é isso, certo, turma? Boa noite a todos, né? Retomamos aqui nossas aulas de matemática e hoje a gente vai continuar o estudo das funções, que a gente iniciou na última aula. Só que hoje a gente vai estudar um tipo de função em particular, que são as funções do primeiro grau. Talvez sejam as mais famosas, né? E as que vocês vão mais se deparar daqui para frente. Então vamos lá, nós vamos começar a estudar as funções do primeiro grau, mas antes disso nós vamos dar uma pequena revisão do que a gente viu na aula anterior do que seria funções, né? Uma ideia, uma noção intuitiva mais básica. Então lembra que a gente entendeu uma função, né? Como uma máquina, né? Como uma instrução. Então que ela vai pegar um valor, né? Eu dou um valor de entrada, certo? Eu dou um valor de entrada e essa função, que seria como se fosse uma máquina, né? Vai transformar esse valor que entra num outro valor, que vai ser o valor de saída. Ou seja, entra um número, a função vai lá, transforma esse número em um outro número, que vai ser a saída. Então, eu tenho uma entrada e uma saída. Entra um número e sai outro. E esse outro que sai depende da instrução que foi dada à função. Então, a função pega um número da entrada, transforma ele em outro número que é a saída, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a função ela vai pegar um número qualquer, né, que vai ser a minha entrada, e vai fazer o que com esse número? Vai transformar ele em outro. Vai dobrar esse número e, posteriormente, somar 5. Então, a instrução que foi dada a essa função é, a função pega um valor, pega a entrada, transforma esse valor em quê? Dobra o valor de entrada e depois adiciona 5. Essa foi a função que foi dada, a instrução que foi dada para essa função. Dobrar um número, né, multiplicar por 2 e somar 5 posteriormente. É isso que a função faz. Inclusive, foi o exemplo que a gente fez na aula anterior. Então, por exemplo, se essa função aqui pegar o zero, né, a função pega o zero. Entra o zero, o que a função faz com o zero? Dobra o zero e soma 5. O dobro de 0, 0, mais 5, 5. Sai 5. O que a função faz com 1? Pega o 1, dobra 1 e soma 5. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Então a função é essa. Ela pega um número, dobra e soma 5. Nesse caso em particular, né? Pega o 2, dobra o 2 e soma 5. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Dobra o 5, 2 vezes 5, 10, soma 5, mais 5, 15. Né? O que a função faz com 20? Dobra o 20, 2 vezes 20, 40, e no final soma 5, 45. Então essa é a minha função aqui, esse é o meu exemplo. Pegar um número, transforma em outro. E essa transformação depende da instrução que é dada. Isso aí varia de função para função. O que é que essa função faz? Essa aqui dobra um número e soma 5. Outra função pode fazer outra coisa. E assim sucessivamente. Então essa é a ideia inicial de função, tá bom? Então, novamente nesse exemplo aqui, né? Da função para definir o que seria uma função do primeiro grau, né, ou função afim, tanto faz chamar do primeiro grau ou afim, a função vai pegar um valor, né, e vai transformar nesse caso aqui. Então, ela pega um valor de entrada, dobra e soma 5, isso a gente já viu. Só que aí, ó, esse valor aqui, que é justamente a saída da máquina, o que a função faz com a entrada? Né? Ela transforma na saída, né? Ela pega a entrada, a função pega a entrada, transforma ela na saída. Essa saída a gente pode chamar, né, a saída da minha função de f de x, né? Então pega o valor de x e transforma, vai sair o quê? Essa saída eu posso chamar de y, certo? Então eu posso substituir o f de x por y. Então x é a entrada, y é o que sai. Ou seja, é o f de x, o que a função faz com x, certo? Então nesse caso aqui a gente viu que a função é essa, né? Dobrar um número e somar 5, 2x mais 5. Aí percebe que essa função tem uma característica, ó, que vai se repetir para todas as funções do primeiro grau. É isso que vai caracterizar uma função do primeiro grau. O que a função do primeiro grau vai fazer? Vai entrar um número, nesse caso aqui entra o x, e o que é que sai? Esse x vai ser multiplicado por um número, certo? E depois vai ser somado ou subtraído de outro, certo? Então toda vez que eu vou pegar uma função que a entrada está sendo multiplicada por um número, e depois somado, né, ou subtraído por outro, eu vou ter uma função do primeiro grau. Então, percebe que toda vez que a minha função for desse tipo assim, ó, ax mais b, ou seja, o x, né, o valor que entra, ele é multiplicado por um número qualquer, e depois que ele é multiplicado por um número qualquer, ele é somado a outro número. Então, isso é a função do primeiro grau. Né? Nesse caso aqui, ele é multiplicado pelo 2, a entrada, né, é multiplicada pelo 2, e depois que multiplico por 2, ele soma 5. Então, eu pego o valor de entrada, multiplico por um número e somo outro. Isso é o que vai caracterizar a minha função do primeiro grau. Toda vez que você olhar uma função que a sua entrada está sendo multiplicada por um número e somado, e no final sendo somado ou subtraído por outro, isso vai ser uma função do primeiro grau. Certo? Então, aqui, novamente, né? Nessa minha função do primeiro grau, né, toda vez que for do tipo ax mais b, né, a saída vai ser a entrada multiplicada por um número mais outro.
Então, A e B são números reais, né? E esse A é diferente de zero. O que significa, né? Que o que é que varia? A entrada varia, certo? E o que sai também, porque a saída depende da entrada. O que é fixo? É justamente esse A e B. Esse A e B são números constantes. O número que vai multiplicar a entrada e o número que vai somar no final são números constantes, estão definidos pela função. Eles não vão ser alterados. Então, se eu der a função y igual a x mais b, o A e o B vai ser fixo. O que muda é a entrada e, consequentemente, o que muda é a saída. Então, mais um exemplo aqui. Isso vai ser caracterizado a função do primeiro grau, e eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, a função y igual a 3x mais 4. Então, o 3 seria o meu A aqui, né? Que é o número que multiplica a entrada, e o 4 é o número que eu somo depois, certo? Então, 3 e 4 são fixos. O que vai mudar? O x e o y. Quando eu colocar uma entrada aqui, sei lá, quando o x for 2, o y vai ser um número, vai ser a saída. Quando o x for 5, o y vai ser outro número, vai ser outra saída. Quando entrar 10, vai sair outro número, que vai ser o y, que é a saída, certo? Então, para cada número que entra, sai um diferente, né? Vai sair outro, né? E esse outro vai depender da instrução da função, que nesse caso aqui é multiplicar por 3 e somar 4. Já nesse caso aqui, o que é que faz com a entrada? Pega a entrada, multiplica por menos 2 e depois soma 10. Então, menos 2 e 10 são fixos, né? São os números constantes. Já nesse outro exemplo, quando eu escrevo só x, eu estou dizendo 1x, né? Então, 1x menos 5. Então, eu multiplico por 1 e depois subtraio 5. Certo? Então, percebe que A e B, de fato, continuam sendo constantes. E no meu último exemplo aqui, y igual a 8x. Ela percebe que não estou somando nada, né? É como se fosse 8x mais 0. Ou seja, não estou somando nada. É como se esse B aqui fosse 0, né? Porque só estou multiplicando por 8. E depois eu estou somando ou subtraindo nada. Então, é como se esse B fosse 0. Então, quando eu tenho a função y igual a x mais b, o B pode ser 0. O que não pode ser 0 é o A. Eu sempre tenho que multiplicar por algum número. Agora, eu não preciso somar ou subtrair depois por outro. Se precisar, nesse caso aqui, eu preciso somar 4. Nesse caso aqui, eu preciso somar 10 depois. Nesse caso, eu preciso subtrair 5. Nesse caso, não. É porque o B é 0. Certo? Então, na minha função do primeiro grau, y igual a x mais b, com esse A diferente de 0. Eu sempre tenho que multiplicar por algum número. Somar, não. Depende. Tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar claro agora com um exemplo mais prático. Então, considere agora a seguinte situação. Uma academia ofereceu uma vaga de emprego para um professor de educação física, certo? A academia se dispôs a pagar um salário fixo de R$600 mensais, acrescidos de R$30 por aula dada durante o mês. Então, como eu pego esse problema para interpretar matematicamente, né? Como é que é calculado o salário desse professor? O salário desse professor, né? Ele tem uma parte fixa de R$600, só que acrescido a esses R$600 que já está garantido, vem R$30 por aula. Então, na verdade, o que faz esse salário variar é a quantidade de aulas que ele vai dar. Obviamente, quanto mais aulas ele der, maior vai ser o salário, porque a cada aula que ele dá, ele ganha R$30. Então, se ele dá uma aula, mais 30. Se ele dá 2 aulas, mais 60. Se ele dá 3, mais 90. Sempre acrescido nos R$600 que é fixo. Então, percebe que o salário dele, né? O salário, nesse caso, ele é dividido em duas partes. A parte fixa, que vai ser os 600, mais a parte variável, que é R$30 por aula. E essa quantidade de aulas é que vai fazer o salário aumentar. Certo? Percebe que o menor salário que ele pode receber é 600, que é na situação que ele vai dar nenhuma aula. Se ele não der nenhuma aula, ele tem R$600 garantido. Certo? Mas dificilmente isso vai acontecer. Provavelmente, alguma aula, se ele é professor, alguma aula ele vai dar. Né? Então, esse salário dele vai variar. Certo? Mas o mínimo que ele pode receber é 600. E o máximo? Aí o máximo não tem limite. Né? Teoricamente tem, porque ele não vai dar aula infinitamente. Né? Ele tem um limite de aula para dar. Mas a cada aula que ele dá, esse salário pode ir aumentando. Né? O teto aí depende dele, da capacidade dele de trabalhar. Né? Do funcionamento da academia, enfim. Mas vamos lá, vamos tentar escrever isso aqui. Ó. Vamos encontrar uma expressão matemática que descreve isso que eu acabei de falar. Vamos escrever isso matematicamente. Né? Vamos encontrar uma expressão matemática que descreve o salário do professor em função do número de aulas que ele leciona no mês. Foi isso que a gente viu, né? Que o salário depende do número de aulas que ele vai dar. Então, eu digo que o salário está em função do número de aulas que ele vai dar. Para cada aula que ele der, que vai ser a entrada, vai sair um salário. Se ele dá 2 aulas, o salário é 1. Se ele dá 3 aulas, o salário é outro. Se ele dá 10 aulas, o salário é outro. Para cada valor que entra, que é o número de aulas,
sai um salário diferente, certo? Então, essa é a relação aí da função. Então, eu escrevi isso aqui, e vê se não é. Ó. Y, ou f de x, né? Eu escrevi como sendo o salário do professor. E o salário do professor está em função do quê? Do valor fixo e da parte variável. Então, aquilo que eu falei. Ó. O que é esse y aí? Esse y representa, né, o valor final, a saída. E a saída é o quê? É o salário dele. Então, esse y é o salário do mês. Tem um valor variável. O salário do mês varia, né? Vai depender. Depender de quê? Da quantidade de aulas que ele vai dar. Esse 30 não. Esse 30 é um valor fixo, né? E o que significa esse 30? Esse 30 é o valor a ser pago por aula que ele vai dar. Para cada aula que ele der, ele vai ganhar R$30. Esse valor é fixo. Esse 30 aí é o meu A lá na função. Y igual a x mais B. Quem está multiplicando o x, nesse caso é o 30. Então, esse 30 é o A. É um valor fixo. Ele não muda. É R$30 por aula. Pelo menos para esse mês. Se tiver um reajuste, a partir do mês que vem, a academia vai dar R$40 por aula. Aí não vai ser 30, vai ser 40. Mas nessa situação, a aula é sempre R$30. Certo? Esse x, né? É o número de aulas lecionadas, ele vai ganhar R$30 por aula lecionada. Então, esse x é o que. Esse x também vai variar, é variável. Ele pode dar 0 aulas, pode dar 1, pode dar 2, pode dar 10, pode dar 20. Então, esse x é o número de aulas que ele vai dar. Também é um valor variável. E, por último, esse 600 é o que a gente viu? Esse 600 é o valor fixo, né? É o valor fixo do salário. Então, esse 600 aí seria o meu B lá, na minha função. Eu vou multiplicar o número de aulas por 30, mas sempre somando a 600, que é fixo. Então, esse lá na minha função y igual a x mais b, né? Esse 30 é o meu A e esse 600 é o meu B, certo? Então, percebe de novo que a característica é essa da função do primeiro grau, tá vendo? O valor de entrada é sempre multiplicado por um número, que nesse caso é 30. Cada aula que entra é multiplicado por 30, só que nesse caso é somando a R$600, que é fixo, que nesse caso aqui é meu B. Então, toda vez que eu tiver uma função que tiver essa característica aqui, né, a entrada multiplicando por um número e somando o outro depois, eu tenho uma função do primeiro grau. E a gente vai ver que essa função do primeiro grau tem características peculiares, né, certo? Então, espero que tenha dado para entender essa noção aí. Porque, basicamente, quando a gente tiver uns exercícios, a gente vai pegar uma situação, um problema dessa, e tentar escrever uma fórmula matemática que descreva a situação, e, obviamente, depois, a partir desse valor aí, eu quero que você saiba calcular qual é o salário dele se ele der 50 aulas, qual é o salário dele se ele der 30, se ele der 20, e assim sucessivamente. Vamos ver como é que fica isso? Então, pegando lá aquele mesmo valor, né? Eu vou formar essa tabela aqui. Essa tabela aqui, né? O x é a entrada, de novo, o que foi que eu chamei de x? Número de aulas lecionadas. E o y é o que? O y é a saída. É o salário que ele vai ter. E esse salário dele é uma função, né? Uma função do número de aulas que ele dá. O salário dele vai ser a quantidade de aulas que ele der multiplicado por 30, já que é 30 por aula, mais os R$600 que é fixo. E aí eu posso fazer os cálculos, né? E aí fazendo os cálculos, né? O que eu comentei, se ele der 0 aulas, ele não vai ganhar nada adicional, só vai ganhar os 600 fixos. E óbvio, né? Substituindo o x por 0, 30 vezes 0, 0. 0 mais 600, 600. Ou seja, quando ele dá 0 aulas, entra 0, o salário dele é 600. Sai 600. Certo? Quando o x é 1, quando entra 1, o que significa isso? Quando ele dá uma aula. Quando ele dá uma aula, 30 vezes 1, 30. Se ele só deu uma aula, só ganhou 30 a mais. 30 mais os 600, que é fixo, 630. E assim você vai fazer para todas as outras aulas, né? Rápido aqui agora. 2 aulas. 2 aulas, 2 vezes 30, 60. 60 mais 600, 660. Então, percebe logo, inicialmente, que a gente vai ver, né? Toda vez que aumenta uma aula, aumenta R$30. Então, essa informação é importante. Toda vez que aumentar uma aula, aumenta R$30. Por isso que esse número aqui é o 30, o que multiplica o x, né? Esse número é justamente esse. Toda vez que tu aumentar uma aula, o teu salário aumenta R$30. Então, atenção a essa informação. 4 aulas, né? Cada aula R$30. 4 vezes 30, 120, né? 120 mais 600, 720. Se ele der 5 aulas, vou nem fazer o cálculo. Eu sei que se eu aumento uma aula, né? Se eu aumentar uma aula, vai aumentar R$30, né? Sair de 4 para 5. Então, cada aula é 30. Se eu aumentei uma aula, eu vou aumentar 30 aqui. 720 mais 30, 750. Se eu der 10 aulas, aí se eu der 10 aulas, cada aula R$30, 30 vezes 10, 300. 300 mais 600 dá
900. Se eu der 10 aulas, R$ 900. Então percebe que agora você é capaz de calcular, né, a quantidade, o salário dele para qualquer quantidade de aulas que eu te der. 15 aulas, 30 vezes 15, 450. 450 mais 600, 1.050. Então 15 aulas, R$ 1.050 de salário. 20 aulas. Aí eu posso perceber uma coisa aqui também, ó. Toda vez que eu aumento 5 aulas, ó, 5 aulas é R$ 150, né? Então, toda vez que eu aumentar 5 aulas, eu aumento 150. Ó. Aumentei 5 aulas, aumentei 150. Aumentei 5 aulas, aumentei 150 o salário. De novo aqui, do 15 para 20, eu aumentei 5 aulas, então meu salário vai aumentar 150. Porque 5 aulas é 5 vezes 30, 150. 1.050 mais 150, 1.200. Que é a mesma coisa que eu fazer. 30 aulas, né? 20 aulas a R$ 30, 20 vezes 30, 600. 600 mais 600, 1.200. Beleza? E 40 aulas a R$ 30, 40 vezes 30 dá 1.200, quando eu fizer a cálculo, né? 40 vezes 30, 1.200. 1.200 mais 600 dá 1.800, certo? E aí, o que eu quero que você entenda é que você agora é capaz de calcular, né, o salário dele para qualquer quantidade de aulas que ele der. Se eu te der, ele deu 75 aulas no mês. Você vem aqui na função, no lugar do X, coloca 75. Se eu der 75 aulas, 75 vezes 30 mais 600. Se ele deu 100 aulas, 30 vezes 100 mais 600, o salário dele. Se ele deu 90 aulas, 30 vezes 900 mais 600, o salário dele. Certo? Então, essa função que eu descrevi, nesse caso, né, é a função, né, que descreve o salário do professor em função do número de aulas. Naquela situação dada, né, recebendo 600 fixo e R$ 30 por aula. Esses valores aqui eu poderia mudar, e seria outro problema. Tá bom? Então, aquilo que eu falei, né, da relação, né, da função do primeiro grau, que tem esse crescimento, né, ou decrescimento proporcional, né? Então, percebe que toda vez que eu aumentar uma unidade, o meu salário vai aumentar 30. De fato, aqui, ó, do 0 para o 1, aumentei uma aula, aumentei 30 de salário. De novo, do 1 para o 2, aumentei uma aula, aumentei 30 de salário. Toda vez que eu aumentar uma aula, o meu salário vai aumentar em R$ 30. O crescimento é sempre proporcional. Nesse caso aqui, do 2 para o 4, né? De 2 aulas para 4 aulas, aumento 2 aulas. Se eu aumento 2 aulas, eu aumento R$ 60. Aqui, do 4 para o 5, né? Aumentei uma aula, aumentei R$ 30. É o que tem aqui. Mais uma aula, mais R$ 30 de salário. Já aqui, ó, do 5 para o 10, foi o que eu também tinha explicado no slide anterior. Do 5 para o 10, eu aumento 5 aulas. Toda vez que eu aumentar 5 aulas, eu vou aumentar R$ 150. Então, do 10 para o 15, também aumenta 5 aulas. Então, o salário também aumenta R$ 150. Do 15 para o 20, também aumenta 5 aulas. Então, meu salário também aumenta R$ 150. De 1.050 para 1.200. Certo? E nesse caso aqui, do 10 para o 20, ó, poderia ser também, do 10 para o 20, aumenta 300, né? Se 5 aulas aumenta 150, 10 aulas dobrei. Então, eu dobro também. 150 vira 300. Eu sempre tenho essa relação de proporcionalidade. E aqui, por último, do 20 para o 40, ó, se eu dobrei, ó, 10 aulas, aumento 300. Se eu dobro o número de aulas, eu dobro o que eu vou ganhar. Se com 10 aulas eu ganho 300, se 20 aulas, ou seja, 10 aulas a mais, eu vou dobrar, vou ganhar 600. Certo? Então, a função do primeiro grau tem essa característica, esse crescimento ou decrescimento sempre proporcional. Certo? Vamos lá. Aí eu tenho 2 tipos de função do primeiro grau, que são as funções crescentes ou decrescentes. Porque eu vi o exemplo que eu dei, o valor da função está sempre aumentando, né? Nesse caso, né? Quanto mais aulas ele dava, o salário sempre aumentava, né? Eu dou 5 aulas, o salário é 1. Dou 7, o salário aumenta. Ou seja, sempre que o número de aulas aumentou, o salário aumentou também. Então, a gente diz que, nesse caso, a função é crescente. Só que a gente vai ver casos que a função é decrescente. Ou seja, eu aumento a minha entrada, e quando eu aumento a minha entrada, a minha saída, ao invés de aumentar, ela diminui. E aí a função vai ser decrescente. Certo? Então, você tem essas 2 situações. Quando a entrada aumenta e a saída aumenta, função crescente. Quando a entrada aumenta, a saída diminui, função decrescente. Então, nesse caso aqui, o que é que vai determinar se a função é crescente ou decrescente? É bem fácil. Nesse meu caso aqui, eu tenho minha função y igual a 3x mais 10, né? Ou seja, a função pega a entrada, triplica e soma 10. É uma função do primeiro grau, né? Já que ela é do tipo ax mais b. O a é 3, tá vendo? O a é o 3, que é o número que multiplica. E o b é o 10, que é o número que soma. Então, percebe que nesse caso o a é 3, né? E 3 é positivo, né? Ou seja, maior que 0.
Quando A é maior que zero, vê o que acontece com a minha função do primeiro grau. Quando x é zero, é só fazer a substituição aqui. Ó. Quando x for zero, sai 10, né? 3 vezes 0, 0, mais 10, 10. Quando x for 1, 3 vezes 1, 3, mais 10, 13. Sai 13. Quando entra 2, quando x for 2, 3 vezes 2, 6, mais 10, 16. Quando x for 3, 3 vezes 3, 9, mais 10, 19. Então, percebe que a minha entrada está aumentando, né? Está aumentando a minha entrada, e a minha saída está o quê? Está aumentando também. E está aumentando, né, de 3 em 3. E por que está aumentando de 3 em 3? Porque o meu A aqui é 3. Se o A aqui fosse 5, ia aumentar de 5 em 5. Se o A fosse 20, ia aumentar de 20 em 20. Esse cara aqui determina de quanto em quanto a minha função vai aumentando. Certo? É o coeficiente angular da função, mas isso não vem ao caso agora, não. Então, o que eu quero que você perceba é que, nesse caso aqui, né, o x cresce, né? À medida que a entrada cresce, a saída, né, o y, cresce também. Então, quando isso acontece, eu tenho uma função crescente. Então, a função do primeiro grau vai ser crescente quando o meu A for positivo. Ou seja, quando esse cara aqui que eu estou multiplicando a entrada, né, o cara que multiplica o x, ele for positivo. Aí a função vai ser crescente. Já a função vai ser decrescente quando eu tenho aqui, ó, y a menos 2x mais 15. Então, percebe agora que esse número que está multiplicando a entrada, ele é negativo, né? É menos 2. Mas continua sendo do primeiro grau a função, nada impede que ele seja negativo. É uma função afim ainda do primeiro grau. O A é menos 2, né? O número que multiplica. E o 15 aqui está somando, então B é 15. Percebe agora que o A é negativo. Se o A é negativo, o A é menor que zero. E quando o A é menor que zero, vê o que acontece com a minha tabelinha, né? Se o x for zero, vai dar 15. Porque aqui eu tô, esse menos 2 significa o quê? Que eu estou perdendo 2. Eu vou perder de 2 em 2. Então, se o x for 0 é 15, quando o x for 1, eu vou perder 2, 13. Quando o x for 2, ó, eu vou perder 2. Perder 2 duas vezes é perder 4. 15 perdendo 4 fica 11. Quando o x for 3, eu vou perder 2 3 vezes. Perder 2 3 vezes é perder 6. Perder 6 de 15 fica 9. Então, percebe que à medida que o meu x vai aumentando, o meu y, a minha saída vai diminuindo. E nesse caso está diminuindo de 2 em 2, porque esse meu A aqui é menos 2. Se o A fosse menos 5, eu ia diminuindo de 5 em 5. Se o A fosse menos 8, eu ia diminuindo de 8 em 8. E assim sucessivamente. Então, percebe que nesse caso o meu x cresce, né, eu estou aumentando o valor da entrada, e a minha saída, o meu valor de y está diminuindo. Então, nesse caso, quando isso acontece, a minha função ela é decrescente, certo? Então, vou ter dois tipos, bem fácil. A função é crescente quando o A for positivo, a função é decrescente quando o A for negativo. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Antes do exemplo, né? A função do primeiro grau, né, tem um gráfico da função, que a gente vai ver também. E sempre o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Certo? É sempre uma reta. Se a função é crescente, né, ou seja, quando A é positivo, a reta, ela cresce, né? O x aqui vai aumentando, a reta vai subindo. Já na função decrescente, o x vai aumentando, a reta vai decrescendo, vai diminuindo, ela vai descendo. Né? Então, quando a função é crescente, a reta cresce, quando a função decrescente, a reta diminui. Sempre olhando para a direita, né? Crescendo para a direita, descendo para a direita, decrescendo. Tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. Uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função do primeiro grau, né? Ela é tal que... Olha o que essa função faz. E aí eu tenho que me ligar nas propriedades da função. A função aqui, ó, ela pega o 3, certo? A função pega o 3 e transforma em 10. Vê, percebe que não foi dada a função. Eu não sei qual é a função. Eu não sei, não foi dada a instrução da função. Só está dando algumas entradas e algumas saídas. E só com essa informação eu consigo já resolver o problema que vai ser pedido. Porque percebe o seguinte, quando eu escrevo f de 3 igual a 10... está dizendo que essa função f, que eu não sei qual é, ela pega o 13 e transforma em 10. A função pega o 13 e transforma em 10. Essa mesma função, ela pega o 4 e transforma em 12. Certo? A função pega o 13 e transforma em 10, a função pega o 4 e transforma em 12. Então, que função é essa? Que função do primeiro grau é essa que transforma o 13 em 10 e que transforma o 4 em 12? E aí eu não quero para eu saber que função é essa, né? Talvez eu não precise nem saber qual é a função. Ele quer saber o que a função vai fazer com 10. Ó, se a função é do primeiro grau, ela pega o 13 e transforma em 10, e pega o 4 e transforma em 12, se ela pegar o 10, ela vai transformar o 10 em quê? O que a função faz com 10? Beleza? Aí você pode se perguntar, como eu não sei a função, eu não vou saber. Qual é a instrução que está sendo dada?
A função vai transformar o 10 em quê? Eu não sei qual a instrução, então eu não sei como fazer. Mas aí que a gente pode se enganar, né? Porque dá para resolver esse tipo de questão. Como? Usando essa propriedade que a gente viu da função do primeiro grau, de ser um crescimento ou decrescimento proporcional. Percebe que nesse caso a função é crescente, por quê? O valor do 3, ó, o do 3 para o 4, eu aumentei a entrada. Ó. A entrada era 3 aqui e aqui a entrada é 4. Eu aumentei a entrada e a minha saída aumentou. Saiu de 10 para 12. Então, eu aumentei a entrada, aumentei minha saída. Se a minha entrada aumenta, a minha saída aumenta, eu já sei que a minha função é crescente. E ela está crescendo de quanto em quanto? Ela está crescendo de 2 em 2. Tá vendo? Porque quando era 3, era 10 a saída. Quando a entrada foi 4, saiu 12. Então, quer dizer que quando eu aumentei 1 na entrada, a minha saída aumentou 2. Ou seja, está aumentando de 2 em 2. Sei que a função é crescente e aumentando de 2 em 2. Isso aí já matou meu problema. Porque eu quero saber ó, qual é o valor da função quando a entrada for 10. Ou seja, a função vai transformar a entrada 10 em quê? Aí eu me ligo aqui, ó. Eu acabei de falar. A função aqui é a entrada. Ó. Quando eu aumentei a entrada em unidade, o que foi que aconteceu com a saída? Aumentou em 2 unidades. Quando a entrada aumenta 1, a saída aumenta 2. E essa é a característica da função do primeiro grau. Nesse caso, toda vez que a entrada aumenta 1, a saída vai aumentar 2. Acabou. Por quê? Isso vai permitir eu chegar lá no F de 10. Porque agora tem essa tabela aqui, ó. Eu sei que entra 3, sai 10. Eu sei que quando entra 4, sai 12. Então, o que significa? Já que a função é do primeiro grau, foi dito isso. Isso só vale porque é a função do primeiro grau. Crescimento e outro é crescimento proporcional. Toda vez que aumentar uma unidade na entrada, a saída vai aumentar 2. Toda vez que tu pegar a tua entrada e diminuir uma unidade, tua saída vai diminuir 2. Então, aumenta uma unidade na entrada, aumenta 2 na saída. Diminui uma unidade na entrada, diminui 2 unidades na saída. Então, aqui é fácil completar a tabela agora. Se eu vou aumentar a entrada, aqui vai aumentando de 2 em 2. Então, 12 aumenta no 14, 16, 18, 20, 22, 24, toda vez que eu aumentar uma unidade. E, analogamente, quando eu diminuir a minha entrada, né, 4, 3, né, vai diminuir para 2, diminuir uma unidade. A minha saída vai diminuir 2. Minha saída vai diminuindo 2. Certo? E aí eu consegui encontrar o valor, né, do F de 10. A função pega o 10 e transforma em 24. E eu não sei nem que função é essa. Ainda nem descobri que função é essa. Mas só pela característica dela, de aumentar, né, de 2 em 2, eu consegui descobrir. Certo? Então, se eu sei essa característica principal nesse crescimento e decrescimento proporcional de uma função, às vezes não preciso nem saber qual é a função para saber o que vai acontecer com ela. Certo? E aí, eu quero saber quanto vale f de 15. O que a função vai fazer com 15? E aí eu posso só continuar aqui, né? Se com 10 sai 24, com 11, aí vai aumentar 2, né? 11 vai sair 26. 12 vai sair 28. 13 vai sair 30. 14 vai sair 32. Aumenta uma unidade, aumento 2 na saída. 15 vai sair 34. E eu conseguia completar a tabela tranquilamente. Só que eu vou fazer de outro jeito aqui, ó. Ao invés de completar a tabela fazendo 11, 12, 13, 14, né? Eu pensar assim, ó, que é outra característica, né? Que na verdade é a mesma, né? Só que agora, ó, a minha entrada aqui, ó, do 5 para o 10, tá vendo? Quando a entrada foi 5 e quando a entrada foi 10. Quando a entrada foi 5, né? E 10, né? Ou seja, a minha entrada aumentou 5 unidades. O que foi que aconteceu com a minha saída? A minha saída saiu de 14 para 24. Ou seja, entrou 5, variou 5, né, na minha entrada, a minha saída variou 10. E faz sentido, porque toda vez que varia 1 na entrada, varia 2 na saída. Então, se varia 5 na entrada, varia 10 na saída. Então, toda vez que minha entrada variar em 5 unidades, a minha saída vai variar em 10. E, de fato, aqui, ó, do 10 para o 15, vai variar 5 unidades na entrada, né? E se eu sei que se variar 5 unidades na entrada, a minha saída vai aumentar 10. Então, a minha saída vai ser 34. Que aqui é só aumentar de 2 em 2. 24, 26, 28, 24 é 26, 28, 30, 32, 34. Ou seja, aumentar 2, 5 vezes, né? E do 10 para o 15. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo, para a gente dar uma pequena pausa de 5 minutos, certo? Esse exemplo agora que a gente vai ver, ele é parecido, né, com o exemplo lá do professor da educação física, parecido entre aspas, porque agora a gente vai fazer diferente. A gente estava vendo que o salário lá estava crescendo, né? Ou seja, era uma função crescente. Agora a gente vai pegar um exemplo em que vai ter uma função decrescente, certo? Então, vê como é esse problema aqui, ó.
O preço de uma máquina nova é 10 mil reais, né? Após 3 anos de uso, seu valor de mercado é de 7.300. É como se fosse um carro, não uma moto, né? Você compra um carro, um automóvel, né? À medida que o tempo passa, esse automóvel vai sendo desvalorizado. Com exceção de agora, né? Porque teve uma alta aí nos carros, que você comprou um carro em 2018, hoje está custando o mesmo valor. Ou seja, não teve perca de valor do mercado, mas aí foi uma exceção, porque é um problema econômico, enfim. Mas, em geral, né, quando você compra um automóvel, à medida que passa, esse valor vai sendo, ele vai tendo o seu valor desvalorizado, certo? Então, nesse caso aqui é um exemplo similar. O preço de uma máquina nova é de 10 mil, após 3 anos de uso, o seu valor de mercado é de 7.300. Agora, atenção, admitindo-se que ela tenha sido projetada para durar 11 anos, essa máquina foi projetada para durar 11 anos, ou seja, ela só pode desvalorizar até 11 anos, né? E sofra depreciação linear com o tempo, né? Encontre a função que relaciona o preço da máquina após ter anos de funcionamento, ou seja, daqui a 1 ano, qual vai ser o preço da máquina? Daqui a 5 anos, qual vai ser o preço da máquina? Daqui a 10 anos, quando for qual vai ser o preço da máquina? E qual é o valor da máquina após 6 anos? São essas duas perguntas. Agora, atenção quando ele fala aqui, ó, e sofra depreciação linear. O nome já diz, depreciação. Depreciar é desvalorizar, né? Diminuir o valor. Linear vem de linha, vem de reta. Então, quando ele fala depreciação linear, ele está falando de depreciação segundo uma função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, toda vez que você vê esse termo aumento linear ou depreciação linear, você está trabalhando com função do primeiro grau, certo? Que o gráfico é uma reta. Então, depreciação linear, ou seja, essa máquina está sendo desvalorizada segundo uma função do primeiro grau. Ou seja, todo ano ela desvaloriza sempre o mesmo valor. Por exemplo, ela pode estar, em um ano para o outro, ela sempre diminui R$300. Pode ser isso, eu não sei nem se é, estou chutando aqui. Entendeu? De um ano para o outro, ela sempre diminui 500. Ou seja, eu comprei esse ano, aí quando for ano que vem, ela é R$500 mais barata. E no outro ano, menos 500 mais barata, e assim sucessivamente. Isso é depreciação linear. Quando ela sempre diminui a mesma quantidade. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Aqui é o mesmo problema. Como eu falei, depreciação linear, como eu comentei, se trata de uma função do primeiro grau decrescente. Depreciação é diminuir, diminuir é decrescer, e por ser linear é do primeiro grau a função. Certo? E aí agora a gente tem que ser esperto. Agora, aqui que está o nosso malabarismo, né? A nossa expertise. Vamos começar a pegar as informações e ver o que acontece. Ó, a máquina, em 3 anos, ela passou de 10 mil para 7.300. Ela custava 10 mil, 3 anos depois, ela passou a custar 7.300. Isto é, desvalorizou R$2.700. Certo? Então, a máquina, em 3 anos, desvalorizou R$2.700. Só que aí, agora que vai entrar a minha ideia. Como é a função do primeiro grau, essa desvalorização é sempre proporcional. O que significa? Significa que se em 3 anos desvalorizou 2.700, é porque equivale a dizer que a cada ano desvalorizou 900. Certo? Porque todo ano tem que desvalorizar sempre a mesma quantidade. Se em 3 anos desvalorizou 2.700, se eu pegar 2.700 e dividir por 3, quer dizer que todo ano desvalorizou 900. Se em 3 anos desvaloriza 2.700, por ser uma depreciação linear, quer dizer que todo ano diminuiu 900. Certo? Porque podia diminuir 1.000 no primeiro ano, sei lá, 1.000 no segundo e 700 no terceiro. Mas aí não foi uma depreciação linear, porque não foi sempre diminuindo a mesma quantidade. Para ser uma depreciação linear, nesse caso, teve sempre, então, que diminuir R$900. Então, todo ano diminui 900. 1 ano diminui 900. 2 anos diminui 1.800. 3 anos, 2.700. Sempre diminuindo R$900. Certo? E com essa informação, ela é essencial. Porque agora eu consigo escrever a minha função preço. O preço da máquina, o preço aqui, ó, o preço em função de quem? Do tempo. O preço depende de quem? Do tempo. E esse tempo está em anos, né? Cada ano que eu tenho, o preço da máquina vai ser 1. Ou seja, a entrada é o tempo, a saída é o preço. O preço depende do tempo. Para cada ano que passar, o preço da máquina vai ser um valor diferente. Então, o preço da máquina pode ser calculado do seguinte modo. R$10.000 fixo, né?
o valor inicial, é 10 mil, só que esses 10 mil agora não vai aumentar. E desses 10 mil eu vou diminuir 900. Vou diminuir 900 por ano, que é esse T aqui. Se o T for 1, vou diminuir 900 uma vez. Se o T for 2 anos, vou diminuir 900 duas vezes. Se o T for 3 anos, vou diminuir 900 3 vezes. Se o T for 4, vou diminuir 900 4 vezes. E assim sucessivamente. Certo? Então, achei minha função preço. A função é 10 mil fixo menos 900T. Onde T é o ano, né? Então, percebe que essa é uma função do primeiro grau. Talvez não esteja lá do tipo, esteja tão óbvio que é do tipo y igual a x mais b, mas é. Nesse caso aqui, o meu y é esse p, né? Só mudei a letra. O meu x é o t. O valor fixo lá, o b, é o 10 mil. E o valor que varia, né? Que é esse diminuir 900 todo ano, é o meu a. Então, 10.900 são os valores fixos, né? O ano e o preço são os valores que variam. Certo? É uma função do primeiro grau. Beleza? Então, achei a minha função do primeiro grau. Onde o P, né, é o preço da máquina, decorrido T anos. 10 mil é o preço inicial da máquina. 900 é a depreciação anual da máquina, informação essencial que eu obtive aqui. A máquina vai diminuir 900 por ano. E T é o número de anos, né, decorridos após a compra da máquina. Certo? E é esse número de anos que se passaram após a compra da máquina que vai determinar o valor final da máquina. Certo? Sempre saindo 10 mil e diminuindo 900. E agora, se eu quiser saber o valor dele após 6 anos de uso, é só eu quero saber qual o valor, qual o preço da máquina quando o T, né? Quando o T for 6 anos, ou seja, quando o T for 6. Qual o preço da máquina quando o T for 6? Eu vou pegar o valor de T e substituir por 6. Então, o preço da máquina após 6 anos é 2.000 menos 900 vezes 6. Ou seja, eu vou diminuir 900 6 vezes. Como se passou 6 anos, todo ano diminui 900, 900 vezes 6. Então, 10 mil, né? 900 vezes 6, 5.400. Então, em 6 anos, vai desvalorizar 5.400. Então, ela vai passar de 10 mil para 10 mil menos 5.400, que dá 4.600. Quer dizer que após 6 anos, a máquina custa R$4.600. Seguindo esse raciocínio aqui. Essas instruções, né? Iniciar em 10 mil e perder 900 por ano. Certo? Essa informação de perder 900 por ano não foi dada diretamente no enunciado. A gente teve que descobrir essa informação. Mas conseguiu descobrir porque disse que perdeu 2.700 em 3 anos. Por ser uma depreciação linear, equivale a perder 900 por ano. E aí eu obtive o problema. Certo? Então, percebe que o nosso foco para resolver os problemas vai ser problemas desse tipo. Eu te dar uma situação problema e tu conseguir pegar o problema, interpretar ele. Ou seja, achar uma função que descreva esse problema e aí depois resolver o que vai ser pedido, né? Normalmente vai ser pedido essa função, né, que descreve o problema e valores, né, para você encontrar na função. Tá bom? Vamos dar uma pequena pausa aqui de 5 minutos. E aí eu vou só beber uma água, vocês também bebem uma água aí. E aí a gente volta para fazer mais 2 exemplos, tá certo?